Nos próximos capítulos da novela Mãe, Zeynep vai descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu na noite em que seu pai morreu. Nessa hora, ela leva o maior susto de todos e grita: "Não pode ser. Isso não pode ser verdade." Desesperada, Gonu vai afirmar: "Eu sinto muito, Zeynep. Mas essa é a verdade. Esse é o verdadeiro segredo que eu guardo há tanto tempo. Sinto muito, minha filha." Será uma revelação chocante que vai abalar a todos de uma maneira surpreendente. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Zeynep e Sinan estiverem em uma conversa séria a respeito da Sra. Gonu. Já cansada desse assunto, Zeynep fala: "Olha, Sinan, eu agradeço que você queira me ajudar, mas eu não quero falar nada a respeito da Sra. Gonu." No entanto, Sinan diz: "Zeynep, eu sinto muito, mas você precisa me ouvir. É muito importante. Você lembra que eu disse que iria investigar essa história da Sra. Gonu?" Um pouco impaciente, Zeynep diz: "Eu sei, você me disse, mas o que isso tem a ver?" Sinan fala: "Bom, eu fiz uma investigação e algumas coisas não batem." Nessa hora, Zeynep se interessa: "Como assim? Algumas coisas não batem? O que você quer dizer com isso?" Sinan respira fundo e diz: "Bem, eu falei com um amigo. Ele é um investigador muito antigo e trabalhou no caso da sua mãe." Ao ouvir isso, Zeynep se agita: "E o que ele disse? Que foi legítima defesa? Não, Sinan. Eu não quero mesmo ouvir. O Ali já me falou que meu pai era um péssimo marido, que batia na minha mãe, mas eu não quero saber disso. Ainda assim, ela acabou com a vida dele." Nessa hora, Sinan a interrompe e surpreende: "E se não foi bem assim, Zeynep? E se a verdade não for essa?" Zeynep engole em seco e questiona: "O que você quer dizer com isso? O que aconteceu?" Sinan explica: "Eu conversei com esse amigo investigador e ele disse que a história da sua mãe, não bateu com o laudo da perícia. Segundo o que ele me disse, ela foi mudando a versão conforme os fatos foram sendo revelados." Zeynep fica confusa: "O que você quer dizer com isso?" Sinan revela: "Bom, que a sua mãe mentiu. Ela estava escondendo alguma coisa, talvez até protegendo alguém. Zeynep, você sabia se tinha mais alguém naquela casa?" Zeynep fala: "Eu não sei, eu não me lembro de nada daquele dia, mas eu não vou ficar com essa dúvida. Eu vou descobrir o que aconteceu." Pouco depois, Zeynep anda de um lado para o outro na sala de Karride, completamente tomada pela angústia. A conversa com Sinan não sai da sua cabeça. Cada palavra do delegado ecoa como um aviso. Karride observa a filha em silêncio por alguns segundos, até que decide quebrar o clima. "Zeynep," ela diz com cuidado, "você está assim desde que chegou. O que foi que o Sinan te disse dessa vez?" Zeynep para de andar, respira fundo e encara a mãe adotiva com os olhos marejados. "Ele disse que a história da Sra. Gonu não bate. Que tem coisa errada naquela noite, que..." A voz dela falha, mas completa: "Mãe, e se tudo o que me disseram, tudo o que eu vi e tudo o que se sabe for mentira?" Karride se levanta devagar e se aproxima. "Eu nunca quis te magoar, minha filha." Sendo sincera, ela continua: "Mas desde o começo, eu sempre senti que a Gonu escondia alguma coisa. Não sei exatamente o que, mas o olhar dela, ou o silêncio,
nunca me pareceram de alguém que contou toda a verdade. Zeynep engole em seco ainda mais tensa. Então você também acha que ela mentiu? Khalid responde. Eu acho que ela contou uma parte da verdade. Só não acho que contou tudo. E quando uma mãe esconde algo tão grave, normalmente é para proteger alguém. Essas palavras caem como uma bomba no coração de Zeynep. Sem dizer mais nada, ela pega a bolsa e se levanta. Eu preciso falar com ela agora. Khalid tenta segurá-la. Zeynep, espera. Vai com calma. Não vá cheia de raiva. A verdade, quando vem à força, machuca ainda mais. No entanto, Zeynep já está decidida. Minutos depois, ela chega à casa de Gonu. A mulher abre a porta e, ao ver o rosto da filha, percebe na hora que algo grave está prestes a acontecer. Zeynep? Aconteceu alguma coisa? Ela responde entrando sem pedir licença. Aconteceu sim. E hoje eu não vou sair daqui sem respostas. Gonu sente as pernas fraquejarem. Ela se senta devagar como se soubesse o que está por vir. O que você quer saber? Zeynep diz com firmeza. A verdade. Toda a verdade sobre a noite em que o meu pai morreu. Sem mentiras. Sem meias palavras. Gonu fecha os olhos por alguns segundos, respira fundo e começa a falar. Ele me batia, Zeynep. Ela confessa com a voz embargada. Naquela noite, eu achei que ele ia me matar. Eu estava com tanto medo, tanto medo. Zeynep escuta em silêncio, mas observa cada gesto da mãe, cada desvio de olhar, cada pausa longa demais. Gonu então continua. Eu fiz o que podia. Eu joguei fogo na casa. Foi a única saída que eu vi. Eu não pensei em mais nada. Só queria acabar com aquele inferno. Zeynep cruza os braços tentando conter o turbilhão de emoções e pergunta desconfiada. E foi só isso? Você estava sozinha naquela casa? Gonu hesita por uma fração de segundo. Um detalhe pequeno, mas que Zeynep percebe na hora. Ela responde rápido. Claro que estava. Não tinha mais ninguém. O coração de Zeynep dispara. Você está mentindo. Eu estou olhando nos seus olhos e você não consegue sustentar o olhar. Você está escondendo alguma coisa. Gonu reage nervosa. Não estou. Por que eu mentiria sobre isso? Zeynep dispara. Porque talvez você esteja protegendo alguém. Diz pra mim, tinha mais alguém naquela casa naquela noite? Gonu fica pálida, as mãos começam a tremer. Quase implorando, ela diz. Não, Zeynep, não tinha, eu juro. Zeynep sente a raiva subir como um fogo incontrolável. Então você prefere continuar mentindo do que confiar em mim? Ela grita. Eu vim aqui, pronta para te entender. Mas se você insiste em me tratar como uma criança... Sem esperar resposta, Zeynep sai da casa batendo a porta com força. Gonu fica sozinha. As pernas não a sustentam e ela desaba no chão chorando convulsivamente. Me perdoa, minha filha. Ela sussurra entre as lágrimas. Mas se você soubesse da verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não posso contar, não posso. A revelação que Zeynep tanto busca está mais perto do que ela imagina. Saindo da casa de Gonu, completamente transtornada, Zeynep não pensa duas vezes e vai direto ao encontro de Sinan. Assim que ela o vê, ele percebe, na hora, que algo mudou. E questiona. Você falou com ela? Zeynep responde com a voz firme apesar dos olhos marejados. Falei. E ela mentiu pra mim.
Mentiu olhando nos meus olhos. Sinan fecha a porta e pede para que ela se sente. Ele escuta tudo em silêncio, o confronto, a aversão repetida, o nervosismo de Gonu quando foi questionada sobre a presença de outra pessoa naquela noite. O delegado pensativo diz: "Isso confirma tudo o que eu suspeitava. A sua mãe não mentiu para se salvar. Ela mentiu para salvar outra pessoa." Zeynep sente um calafrio e questiona: "Salvar quem? Quem, Sinan? Quem poderia estar lá naquela noite?" Sinan cruza as mãos sobre a mesa e fala: "É isso que nós vamos descobrir. Mas não será com um confronto direto. Se pressionarmos demais, ela vai se fechar ainda mais." Zeynep questiona impaciente: "Então o que você pretende fazer?" "Eu tenho um plano. E não vai ser fácil ouvir o que eu vou te dizer agora." Zeynep respira fundo se preparando, enquanto Sinan continua: "Eu vou falar com a sua mãe, sozinho. Vou contar uma história muito parecida com a que eu acho que ela tem." Zeynep franze a testa. "Que história é essa?" Sinan explica: "A história de uma mulher que apanhava do marido, que vivia com medo, e que numa noite de desespero mentiu dizendo que matou um homem para proteger a filha, porque na verdade foi a menina quem cometeu o crime." O mundo de Zeynep parece parar. Ela engole em seco e questiona: Você acha que fui eu?" Sinan responde com cuidado: "Eu não sei, mas tudo aponta para isso. Crianças traumatizadas podem bloquear lembranças. E mães são capazes de carregar uma culpa eterna para salvar um filho." Zeynep sente as pernas fraquejarem. Após longos segundos, ela diz: "Faça o que precisar fazer. Eu só quero a verdade." Mais tarde, Gonu está em casa, quando escuta batidas firmes na porta. Ao abrir, se depara com Sinan. O susto é imediato. "Senhor delegado, aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim." Ele responde entrando. "E a senhora sabe muito bem do que se trata." Gonu tenta manter a calma, mas suas mãos tremem. "A Zeynep esteve aqui. E depois da conversa com a senhora, foi direto até mim." O rosto de Gonu perde a cor. Ela diz nervosa: Eu não menti pra ela." Sinan afirma sem rodeios: "Mentiu sim. E mentiu para protegê-la." Gonu começa a chorar. "O senhor não entende. Eu fiz o que qualquer mãe faria." Sinan se aproxima e fala em tom baixo: "Deixe-me contar uma história. Uma mulher que conheci no meu trabalho." Ele começa: "Ela apanhava todos os dias. Numa noite, o marido perdeu o controle. A filha tentou defendê-la e acabou cometendo um ato irreversível. A mãe assumiu a culpa, foi presa, mas salvou a filha." Cada palavra atinge Gonu como um golpe. Sinan ainda continua: "Essa mulher nunca contou a verdade, mas viveu condenada pela própria consciência." Gonu se desespera. Ela tenta negar: "Eu não sei do que o senhor está falando." Mas ele afirma: "Sabe sim, porque foi exatamente isso que aconteceu naquela casa." As forças abandonam Gonu. Ela se senta chorando convulsivamente e confessa: "Eu não tive escolha. Ela era só uma criança. Ele me agredia. Ele nos agredia. Eu precisava proteger ela." Nesse momento, a porta se abre lentamente. Zeynep entra em silêncio. O telefone que Sinan deixou ligado no viva voz ainda transmite tudo. Ela ouviu cada palavra. Com a voz embargada, ela fala: "Então fui eu.
Fui eu? Gonu levanta o olhar destruída. Me perdoa, minha filha. Eu menti por amor. Eu não queria que você soubesse. Zeynep se aproxima, ajoelha diante da mãe e a abraça com força. Não me peça perdão. Obrigada. Obrigada por ser a melhor mãe desse mundo. A verdade finalmente vem à tona, mudando para sempre o destino de mãe e filha. Agora deixa a sua opinião. Você está torcendo para Zeynep e para Gonu se entenderem como mãe e filha? Você acha que isso é o certo? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá passando um outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!